um estado chamado Moisés, 29 de abril de 1968. Ao ler as Escrituras, sempre tenha em mente que é uma história de salvação e não uma história secular, que os personagens, Adão e Eva, são estados de consciência. Em Visões do Juízo Final, de Blake, ele disse: deve ser entendido que aqui não se referem às pessoas, Moisés e Abraão, mas aos estados significados por estes nomes, conforme foram revelados ao homem mortal em uma série de revelações divinas, conforme estão escritos na Bíblia. Tendo assim toda a peça, Blake acrescentou: quando você os vê de longe, eles aparecem como um só homem, mas quando você se aproxima, eles aparecem como multidões de nações, à medida que um homem se torna muitos. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Torá ou de a Lei, com Abraão como símbolo do início da civilização. Mas o caráter notável registrado ali é o estado infinito e eterno chamado Moisés. A palavra Moisés é a antiga forma aperfeiçoada do verbo egípcio nascer. Então, é no estado de Moisés que algo está para nascer. Agora, no fim da Torá, somos informados de que Moisés, o servo do Senhor, morreu e o Senhor o enterrou, mas até este dia nenhum homem sabe o local do sepultamento. Deuteronômio 34. Por quê? Porque Moisés está sepultado em você. Hoje, muitas pessoas tentam perpetuar em algum mausoléu a identidade de toda pessoa proeminente. No nosso país, passeios são feitos até os túmulos de nossos presidentes. Disseram-me que não há um dia em que o túmulo de Kennedy não esteja coberto de flores, pois ali as pessoas choram e rezam. Então, conhecemos o local do sepultamento dos nossos presidentes e heróis, mas ninguém conhece o local de sepultamento de Moisés. Representando o futuro de Israel em forma germinal, é em Moisés, um estado sepultado no homem, que o plano de redenção de Deus é revelado. Agora, um israelita não é um descendente de Abraão pela carne, mas o eleito de Deus de qualquer nação. Quer você seja judeu, cristão ou muçulmano, Moisés, o futuro de Israel em forma germinal, está enterrado em você. E a palavra Israel significa governar como Deus. Tendo visto todo o padrão do plano de Deus na montanha, Moisés retorna e se dirige ao povo na primeira pessoa do presente, dizendo: eu sou o Senhor que lhe tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você não terá outros deuses além de mim. Tendo dito isto, Moisés revela o nome de Deus como Eu Sou. Ele não disse, eu sou Moisés e o Senhor, mas eu sou o Senhor. Reconhecendo a verdadeira identidade dele, Moisés começa a fazer coisas maravilhosas chamadas de sinais. Dando a Moisés a vara de Deus, o Senhor disse: coloque sobre ela a serpente ardente, e todo aquele que a vir, quer esteja doente ou angustiado, se acreditar, será curado. Todas estas belas imagens são literalmente verdadeiras quando o plano de Deus começa a se desdobrar em você. Somos informados de que Moisés não poderia entrar na terra prometida em que Jóshua preencheu com espírito de sabedoria, entrou e o povo o seguiu. Jóshua é a palavra hebraica para Jesus. Moisés não pôde entrar porque ele é o plano de Deus em forma germinal. Jóshua é o seu desdobramento, como diz a palavra: eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, e além de mim não há Salvador. O plano se desenrola em Jóshua no Antigo Testamento e em Jesus no Novo.
Se Jóshua está cheio da sabedoria de Deus e Cristo é definido como o poder e a sabedoria de Deus, eles não são o mesmo ser? A gloriosa sabedoria de Deus, em forma germinal, salva Israel ao arrancar aquele ser conforme o germe surge. Então o homem no qual isto acontece experimenta os sinais e maravilhas registradas nas Escrituras de maneira literal. Quem teria pensado que a vara de Deus com uma serpente de fogo era literalmente verdadeira? No entanto, sei que é o estado que você experimentará ao entrar na terra prometida. Eu não me importo com quanto tempo você está vivendo e com quanto você possui. Você morrerá para este mundo, mas você está destinado a entrar na terra prometida, uma terra que é eterna, onde você não pode morrer. A vestimenta da natureza que você agora usa morrerá, mas há um germe em você chamado Moisés que vive para sempre. Ele está enterrado no Gólgota, o crânio do homem, e a vara de Deus é sua medula espinhal. Tendo descido até a divisão, o poder criativo de Deus desceu até a geração. Ele está destinado a ser revertido e transformado em geração e unidade. Existe apenas um ser criativo, apenas um Deus. Sendo multiforme, ele parece ser um número incontável de nações, raças e pessoas, mas no final, um por um, ele se reúne em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Mas sem perda de identidade. Você saberá que é Deus. Eu conhecerei você e você me conhecerá. Tendo-nos conhecido neste estado violento pelas máscaras que agora usamos, retornaremos à unidade de um feito de outros para sermos irmãos neste estado celestial. É Moisés que traz o nome de Deus. Agora que você sabe disso, peça por riqueza no nome de Deus, dizendo: eu sou rico. Você não pode apontar para fora de si mesmo e invocar o nome de Deus. Se estou num estado de pobreza e desejo o estado de riqueza, devo ousar presumir que sou rico. A Torá é uma discussão entre Jeová e o faraó, ou fé e dúvida. Você deve ter fé na suposição de que é o homem que deseja ser para se tornar isso. Seus desejos nunca se realizarão se você acreditar nas negações apresentadas pela sua razão e pelos sentidos externos. Ao assumir que seu desejo foi realizado, você está invocando o nome de Deus e conjurando aquilo que está assumindo. Você deve ousar assumir a riqueza, se esta for o seu objetivo. Se você deseja saúde, deve assumi-la, mesmo que o mundo do raciocínio do médico produza provas contrárias. Você deve estar sempre ciente de que eles não são o seu Deus, que só existe um Deus e o nome dele é Eu Sou. Quando você aponta para o outro como uma autoridade em seu mundo, você está transferindo para um ídolo o poder que pertence a Deus. Agora, se você pede alguma coisa com o nome de Deus e o nome dele é Eu Sou e você diz Eu Sou, você não é o seu próprio Criador? Deus é, pois, eu sou. Eu mato e eu torno vivo, eu viro e eu curo, eu crio a luz e eu formo a escuridão, e além de mim não há outro Deus. Qualquer coisa que eu queira, eu devo assumir a total responsabilidade por isso. Se eu quero conjurar saúde e os doutores me dizem que não tenho como superar a minha doença, eu acredito neles, eu fiz minha escolha e devo aceitar a responsabilidade por ela. Mas se ouso assumir a saúde, Deus a está proclamando, pois ele não tem outro nome além do Eu Sou. Esta é a grande revelação encontrada no 3º capítulo, versículo 14 de Êxodo. Vá e diga a eles: eu me enviei para você. Tudo o que você declara é porque o nome de Deus tem qualquer forma do verbo ser, seja eu sou, fui ou serei.
Lembre-se, Moisés não é uma pessoa, mas um eterno plano de Deus. Foi-lhe mostrado tudo e instruído a seguir o padrão que viu na montanha. Ninguém sabe quem escreveu os livros da Torá. Eles estão assinados apenas com letras J, B e P. Na verdade, não conhecemos o autor de nenhum livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos daqueles que escreveram as próprias visões e revelações do plano eterno de salvação de Deus. No estado de Moisés, tenho conduzido você por um caminho novo e perigoso. Eu chamei vocês de um grupo e expliquei o que aconteceu comigo, o homem padrão, na esperança de que vocês me ouçam com fé. Nem todos acreditarão em mim, assim como não acreditaram em Moisés. É dito que, enquanto ele conduzia o povo pelo deserto, a maioria queria voltar à antiga forma de pensar. Eles se sentiram mais seguros em suas antigas crenças. Era mais fácil permanecer escravo e receber esmolas. Muitos escravos não querem ser libertados porque, como escravos, são protegidos e alimentados. Para serem libertados deste estado, significa que teriam de entrar no estado de independência, que é difícil, mas glorioso. Quando você acredita que Deus é a sua maravilhosa e amorosa imaginação humana, você se liberta da escravidão da crença em outra pessoa. O homem foi ensinado a acreditar em um Deus externo, foi ensinado a recorrer a ele quando necessitado. E mesmo se não tiver resposta, o homem continua a pensar que Deus está fazendo a sua obra. Mas Moisés nos diz para não nos voltarmos para nenhum outro Deus, dizendo: além de mim não existe nenhum outro. O único Deus que tirará você da escravidão é o Eu Sou. Enquanto escravizado, assuma: eu estou livre, e tenha coragem de continuar adorando o único Deus, pois não existe outro. Deus não prometeu uma vida sem perigos, porque você é capaz de voltar ao seu antigo estado de consciência. Pensando que você cometeu um erro, você pode novamente se curvar diante de ícones feitos pelo homem e ir à missa nas manhãs de domingo. Então, Moisés leva você à terra prometida, mas ele não pode acolhê-lo. Isso deve ser feito por você mesmo. Moisés é o padrão em forma germinal que irrompe como Jesus. Quando tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras irrompe em você e você fica surpreso ao perceber que você é Ele, que nunca houve outro, que o único Deus e seu padrão de salvação estão enterrados em toda a humanidade. Agora, ou você acredita em minhas palavras ou não, é uma escolha inteiramente sua. Eu lhe contei o que vi no topo da montanha, o grande Monte Sinai, onde as leis foram dadas no início. Tendo experimentado o que foi visto no início, vim contar a vocês, meu povo, exatamente o que aconteceu e eu não alterei nada. No estado de Moisés, eu os tirei da terra do Egito. E quando chegar a hora da minha partida, eu, um servo do Senhor, morrerei e serei sepultado pelo próprio Deus. Este é o grande mistério da semente. A menos que caia na terra e morra, permanecerá sozinho, mas, se morrer, produzirá muito. O padrão, como uma semente, é plantado na terra e se chama Adão. A semente criará raízes e se desenvolverá de acordo com o próprio padrão. A primeira erupção é despertar, pois, assim como uma semente, no momento em que surge um pequeno broto, você sabe que a semente está viva e criou raízes. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, o que aparentemente estava morto, desperta, e o homem ressuscita dentro de si. Despertando dentro de seu crânio imortal, onde você foi enterrado, você sai e as escrituras se desenrolam diante de você. Uma criança, simbolizando o seu nascimento, está presente. 3 testemunhas estão lá para cumprir as escrituras. 5 meses depois, o padrão irrompe novamente e Davi está diante de você e o chama de pai. Você o reconhecerá e proclamará as palavras do 2º Salmo.
Tu és meu filho, hoje eu te gerei. A relação entre você e seu filho não tem como ser descrita. No entanto, não há incerteza quanto à identidade dele ou à sua. A terceira erupção ocorre 4 meses depois, quando seu corpo é dividido por um raio. O adorável hino Rock of Ages chama isso de fenda, dizendo: rocha eterna, fenda para mim. Quando o seu corpo está fendido, você vê uma luz líquida dourada em sua base. Se fundindo a ela, você vê uma luz líquida dourada na base. Fundindo-se com ela, você se torna uma serpente enrolada e ardente, e como um raio, você se desenrola diretamente em seu crânio, enquanto ela reverbera como um trovão. Estes são os 3 primeiros atos do desdobramento de Deus em você. Então, após um período de 2 anos e 9 meses, o padrão se completa quando uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, dá seu selo de aprovação, descendo e sufocando você com afeição. Incapaz de negar suas visões, você as compartilhará com outros, alertando-os, dizendo-lhes que o caminho é perigoso, pois você está levando-os para uma nova terra, e se eles lhe seguirem, todos terão uma experiência em comum. Como todos somos diferentes, não há 2 que experimentam o padrão de maneira idêntica, mas todos conhecerão Davi. Independentemente da cor de sua pele ou de seu sexo, você vai conhecer um rapaz loiro de olhos azuis que lhe chamará de pai. Davi não está procurando um homem segundo a carne, mas o Deus que é o pai dele, e você saberá que você é ele. Moisés é o modelo de salvação de Deus em forma germinal. Tendo visto o padrão, Moisés não leva você para a terra prometida, mas revela o padrão em você. É Josué quem entra e Jesus quem se revela como o padrão dentro de você. Se, no Espírito, Davi lhe chama de meu Senhor, e as Escrituras lhe dizem que Davi chama Jesus de meu Senhor, você não é Jesus? E não foi você quem disse: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão? Talvez você tenha um amigo que deseje desfrutar de boa saúde. Você pode dar isso a ele em nome de Deus, ouvindo seus pensamentos e ouvindo seu amigo dizer que nunca se sentiu melhor. Quem está ouvindo as palavras? Eu estou. Este é o Senhor. Responda dizendo a seu amigo como ele fica lindo na sua imaginação e que Deus está falando. Se o seu amigo está desempregado, ouça ele dizer que agora tem um emprego maravilhoso. Parabenize-o e sinta a alegria que seria sua se fosse verdade. Então pergunte a si mesmo quem está fazendo isso e você, o Senhor, dirá: eu estou. Durante todo o dia, o homem exercita seu poder criativo involuntariamente, trazendo confusão para o próprio mundo. Então ele corre para uma igreja e ora a um Deus que não existe, pois o único Deus é o Eu Sou. Não existe outro Deus e nunca existiu outro Deus. Pratique a lei da colheita idêntica indo ao topo da montanha. Eu espero que sua ambição seja revelar as Escrituras dentro de você, pois isso transcenderia qualquer coisa aqui. Mas talvez você seja um daqueles que quer deixar este mundo tão famoso ou rico que seus restos mortais irão residir em algum mausoléu enorme, mesmo que não haja garantia de que o edifício e seu conteúdo sobreviverão. Se sim, tudo bem, mas agora você sabe onde Moisés está enterrado. Ao longo dos séculos, os homens têm procurado Moisés no lugar errado. Pensando que ele estava enterrado do lado de fora, procuram em vão, pois Deus o enterrou no crânio do homem. Contendo o plano de salvação de Deus, Moisés revela o padrão que, quando se desenrola, salva o homem. A palavra Jesus significa Jeová salva. Quando o padrão de Deus se revela, Deus se salvou. Como uma semente que desaparece à medida que se torna aquilo que continha,
o padrão se desdobra na árvore da vida para se tornar um com Deus, o Pai da semente. Leve minha mensagem ao coração e pense nela. Concentre-se totalmente nesta esperança de que o padrão de salvação de Deus irromperá em você enquanto estiver nesta esfera. Ele deve se irromper para que você deixe este mundo de pecado e morte e entre na eternidade. Haverá um rei dentro de você, criando não pela razão, mas pela vida que você sabe que é. Lá você não será mais um corpo animado, mas como espírito que emana vida, você é o próprio Deus. Quando você ler a Escritura no futuro, não pense nela como registros de mitos ou histórias seculares, mas sim como revelações gloriosas de Deus, como estados eternos de consciência personificados. Moisés é a personificação de um estado eterno contendo o padrão perfeito que Deus projetou com o propósito de se salvar. Foi Deus quem se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Sabendo que tinha o poder de morrer e vencer a morte, Deus morreu. Agora, ele deve superar a morte e ele irá superar. A história nos fala do grande Império Romano e do Império Chinês. Nós vivemos em uma época em que o grande Império Britânico está desaparecendo. Houve um tempo em que o sol nunca se punha no Império Britânico e agora o seu tamanho diminuiu para quase nada. Todo o império morre com o tempo. Pessoas morrem e dinastias morrem, e todas as grandes fortunas morrerão. Entendo que Hughes e Getty têm uma fortuna pessoal superior a $1 bilhão. Se sua fortuna fosse investida com juros de 6%, eles receberiam $175 mil por dia, 7 dias por semana. No entanto, quando deixarem este pequeno período de tempo, não a levarão com eles. Esta é a sociedade, então por que colocar esperança nela? Em vez disso, coloque sua esperança neste plano contíguo em Moisés, pois, enterrado em você, o plano de Deus entrará em erupção e você entrará na terra prometida como Jóshua, chamado Jesus. Agora, nos deixe entrar no silêncio.